Povo, Matheus, tá aqui o canal aparecendo aqui, desafiou para resolver um desafio de SQL sem utilizar o window function e me desafiou porque, né, colocou meu título de sênior à prova. Vamos. O que acontece, povo? Tem um desafio que eu coloquei aqui do vídeo anterior, que eu vou deixar aqui também piscando, onde eu resolvi um problema de update com o window function. Então, se vocês querem conhecer isso, dê uma passada por lá, tá bom? No entanto, hoje nós iremos resolver o mesmo problema sem passar por sem utilizar essa window function e utilizando apenas lógica. Nossa, SQL, uou, nossa, vamos lá fazer consulta sem update sem where. Então, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindo do Digital Bricklayer e esse é um vídeo de SQL. Bora! Fica o desafio, pessoal. Então, pessoal, aqui nós estamos aqui no desafio, ó, bem interessante, bem da hora, bem legal, ó. O número do pedido do cliente está sem os números dos pedidos. O que acontece? Temos aqui cliente 1, cliente 2, cliente 3. O cliente 1 fez 3 pedidos, então eu quero que esse número do cliente seja sequencial, então 1, 2, 3 para ele. O cliente 2 fez 2 pedidos, então esse número de sequencial não iria começar do quarto. Começaria do número 1, que é o primeiro pedido dele, então seria 1, 2. Cliente 3, mesma coisa, não começaria com o identificador dele, começaria com 1, 2, 3, porque esse foi o primeiro pedido, esse é o segundo e o terceiro. Então, basicamente, é essa questão que a gente está tentando resolver. E é isso que nós vamos resolver com SQL e lógica hoje. Então, vamos para uma lousa branca, porque lá nós vamos aprender um pouquinho de SQL, para depois nós começar a mexer no banco. Então, vamos. Tá, eu trouxe para cá a mesma coisa que está lá no banco de dados, só para explicar um pouquinho da lógica que a gente vai fazer. Quando a gente seleciona a tabela, a gente vem cá e faz isso aqui, ó, select, asterisco for um pedido, vou ordenar pelo cliente, order by nome cliente, só para garantir a ordem aqui, para que o cliente 1 apareça primeiro e o cliente 2 apareça depois. Até fiz um update que não era para fazer, ai que beleza. Então, quando a gente faz isso, a gente não tem nenhuma maneira de saber em qual linha corrente que a gente está, a gente precisa saber, porque o cliente 1, ele tem 3 linhas. Eu preciso saber em qual dessas 3 linhas para mim colocar o identificador, para mim colocar um contador. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ser inteligentes. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar a tabela inteira de pedido, todos os campos dela, vírgula, executar uma segunda consulta que vai trazer um campo que nos diz qual que é a linha corrente, caramba. Então, fazendo isso, a gente consegue trazer e preencher esses campos da forma correta. Aqui seria 1, 2, 3, que seria... errei. Que seria 1, 2, 1, 2, 3. Ficarando da forma correta. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um select, onde vamos selecionar a própria tabela de pedido e a gente vai contar. Passando para esse subselect, parte do resultado da primeira consulta, onde a gente vai utilizar o identificador e a gente vai utilizar também, que é o ID, o nome do cliente. Então, a gente vai utilizar parte do primeiro resultado no segundo resultado para filtrar a consulta. E a gente vai de novo, a gente vai fazer um select na tabela de pedido, onde o ID for menor igual que o ID que foi o resultado da primeira consulta, que foi esse ID aqui. E o nome do cliente tem que ser igual ao nome do cliente que retornou na primeira consulta. O que ele está fazendo com isso, Pedrinho? Porra, que gambiarra do cacete. Sim. Isso, eu tô aqui. Executei a primeira parte da consulta. Eu estou no número 1, certo? Então, a gente tem ID igual a 1. A gente tem nome do cliente igual a 1 também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou contando. Olha, conta para mim, e aqui a gente vai executar um count. Quantas linhas nessa tabela tem um ID menor ou igual que 1 e o nome do cliente é o cliente 1? O que esse negócio vai retornar? Esse count vai retornar o número 1. Por quê? Porque só tem uma linha no banco de dados que é menor ou igual a 1 para o cliente 1. E assim a gente vai para todos. Quando eu chegar aqui na execução do 2, o que vai acontecer aqui? Me dê conta para mim quantos registros tem o ID menor ou igual que 2 para o cliente 1. Quantos registros vai ter? Vai ter 2. Então eu tenho o meu contador igual a 2. Vamos ver se nós queremos? Então bora. A gente pode fazer assim, ó. É que asterisco com pedido. Como eu falei para vocês, são duas consultas, uma dentro da outra. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar tudo de pedido, então asterisco. Então, você vai selecionar todos os campos da tabela pedido, vírgula. E eu vou executar um select aqui dentro. Sim, você pode executar select entre select. Então, vamos executar aqui, ó. Select, count, asterisco, from, pedido, sub,
Vamos chamar isso aqui de subresult. Tem que dar nome agora, porque a gente precisa cruzar uma informação com a outra. Então a gente precisa de alias nos nomes. Pedido result, subresult, where. Aqui começa a mágica nossa. De novo, a nossa mágica é subresult.id tem que ser menor ou igual que p.id and subresult.nome cliente tem que ser igual ao cliente atual da linha que a gente está trabalhando. Então seria nome cliente. Vamos ver se isso aqui está certo. Deu esse sintaxe. Por quê? Porque eu preciso fazer isso aqui, ó. Como é uma subquery, a gente tem que trabalhar assim, ó. Essa linha atual. Que a gente coloca entre parênteses e busca o resultado como se fosse uma coluna. Olha o que ele retorna para a gente. Linha atual. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que é justamente o que a gente quer. Cliente 2, 1, 2, 1, 2. Cliente 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente só precisa fazer o update agora. Então, agora, né, povo? Nós é só chutar pro gol. Nós já temos o resultado parcial. Temos aqui as linhas para fazer o update. Como é que a gente pode utilizar isso aqui no update? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar nome para os boi. O que eu quero selecionar aqui, pessoal? Eu preciso do ID corrente que a gente está mexendo. Então, eu vou colocar aqui ID corrente as pedido ID, que eu vou utilizar isso no update. Eu preciso dar um nome decente para a linha atual. Então, eu vou manter como linha atual. Não tem problema não. O que mais que eu preciso aqui? Eu preciso do nome do cliente. Então, vou selecionar ele aqui. Nome cliente as pedido cliente. O que você vai fazer aqui com isso, Pedreirinho? Eu vou usar isso aqui no update. A gente pode utilizar uma consulta para fazer um update? Sim, vocês podem utilizar uma consulta fazendo update, só vocês precisam utilizar a cláusula from. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai utilizar esses 3 campozinhos aqui como parâmetros para fazer o update. Como é que a gente faz isso? Vamos começando aqui bem tranquilo. Ó, update, pedido, set. O que a gente quer setar? O número do pedido do cliente, certo? Igual. Igual ao que, Pedreirinho? Então aqui a gente vai colocar aqui que é igual à linha total. From, aí a gente vai passar isso aqui tudo como se fosse uma tabela. A gente está fazendo uma seleção, uma tabela em memória, por assim dizer. Vamos chamar isso aqui de result. E a gente vai utilizar aqui, ó. Linha atual precisa passar o parâmetro. Por quê? De onde que está vindo a linha atual? Está vindo de result, que é a nossa tabela, entre muitas aspas, tá bom? O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o where, porque fazer o update sem o where é um pouco complicado, né? O where id foi igual a result.pedido underline id. E eu troquei o nome dos campos justamente para deixar bem destacado, tá? And nome do cliente foi igual a result.pedido. Só colocar aqui para mais rápido. Seria isso, crianças, né? Vamos ver se eu não errei isso aqui. Pau! Nossa, 8 linhas atualizadas. Vamos vir aqui de novo selecionar pedido para ver se tá certo. O update ele foi um pouco exótico, tá? Porque não é muito comum ver um update utilizando o from dessa forma aqui, onde eu fiz um cálculo, aí eu estou usando o resultado desse cálculo como parâmetro do update. E ainda mais que eu criei uma tabela em memória, entre muitas aspas, para fazer isso. E eu estou utilizando o valor dela aqui, ó, result.campo que veio da consulta, result.campo que veio da consulta, result. Adivinha só, campo que veio da consulta. Então vamos conferir se nosso trampo tá certo. Olha aqui, ó. Cliente 1, 1, 2, 3. Cliente 2, 1, 2. Cliente 3, 1, 2, 3. Parabéns, nós somos muito bons, né? 40 minutos quebrando a cabeça para criar essa lógica de, nossa, eu consigo olhar para o ID do registro e ver se tem os registros que são menor, porque eu consigo contar aonde é que eu tô. 40 minutos. Eu comecei a pensar assim, cara, tem 10 anos que eu mexo com programação, sei lá quantos anos que eu mexo com banco de dados. Eu tava triste, mas aí, de repente, pá, a ideia veio. O mundo ficou um pouco mais bonito. E celebramos, afinal de contas, né? Resolvemos o problema. E é assim mesmo, povo. É daí pra pior o negócio. Então, e aí? Vocês faria diferente? Tem mais solução para esse desafio? Bota aí nos comentários aí. O que vocês fariam para resolver essa bagaça? Vou deixar também os SQL aí para vocês criar a tabela para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa o gostei, deixa o like e se inscrevam nessa bagaça desse canal que estamos compartilhando conhecimento e tchau!